O espaço VIP também é informação. Em 2020, devido ao isolamento social, o número de demissões em massa cresceu significativamente e os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania auxiliaram na rápida solução desses processos, ajudando a desafogar a justiça cearense. E para falar melhor sobre esse assunto, você que está em casa, eu recebo com muito carinho o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, Dr. Jefferson Quezado. Seja muito bem-vindo, desembargador, ao programa, para falar de um assunto que ajuda tanto a sociedade nas intermediações, não é verdade, Dr. Jefferson? Boa noite. É exatamente isso. O SEJUSC visa desafogar as ações que nós temos na justiça. Porque a quantidade de ações, a quantidade de demandas chegou a um ponto tal que a justiça simplesmente não vai dar conta. Então, qual é o objetivo do SEJUSC, que é um centro de conciliação? É tentar, por intermédio da conciliação, entregar a prestação jurisdicional a quem necessita, onde um ganha um pouco mais, o outro perde um pouco menos e assim por diante, e resolver o assunto. Olha que interessante, a gente também está recebendo com muito carinho, gente, o doutor André Braga, ele que é juiz do trabalho e coordenador do SEJUS, que a gente acaba aqui também desafogando um pouco aí, doutor, ao nosso judiciário, não é verdade? Exato. Primeiramente, boa noite a todos. A conciliação, ela já é da nossa história, o trabalho sempre foi, sempre tivemos essa tônica de conciliação. E o conflito capital-trabalho, né, as relações entre empregados e empregadores, eles são essencialmente de massa. Então, por exemplo, na pandemia agora, nós tivemos muitas dispensas coletivas, empresas fechando as suas atividades, e sem um olhar conciliatório, sem uma conversa mais próxima entre patrões e empregados, às vezes as causas se tornam insolúveis, porque os valores são muito altos, as empresas muitas vezes não têm mais patrimônio, então é preciso que as partes sentem e construam elas mesmas, com a interveniência do judiciário, uma solução para aquele problema. Doutor Jefferson, a gente percebeu, por histórico, por análise, que o número de demissões na pandemia aumentaram muito, né? O SEJUS, ele consegue agilizar esse processo no tempo certo. Como é que isso aconteceu nesse momento de pandemia? Eu posso dizer para você que em março e abril de 2020, nós tivemos duas conciliações. Uma com o pessoal dos ônibus de transporte. E com todo o problema da pandemia, se conseguiu chegar a um acordo em que as empresas tiveram que despedir uma grande maioria de motoristas e trocadores. Hoje pela manhã, eu tive um contato com o advogado do sindicato das empresas e ele me disse que a grande maioria daquele pessoal que saiu em março, abril, maio de 2020 já retornou. E o outro que nós fizemos também foi do pessoal da construção civil. Da construção civil houve uma evolução grande porque se conseguiu que as empresas fornecessem máscara, trabalhasse com aquela distância de tudo. E isso tudo aqui, eu quero deixar bem claro, tanto o sindicato dos empregados, como os próprios empregados, como o sindicato dos proprietários das empresas, como as empresas em si, eles ajudaram, não teve a menor dúvida. Agora, de qualquer forma, isso aqui foi capitaneado pelo SEJUSC. O importante do SEJUSC, o importante da conciliação, é que você deixa as portas abertas para que amanhã ou depois o empregado retorne. A gente percebeu também, doutor André, um avanço muito grande aí das audiências online. Na sua opinião, ela chega e avançando a tecnologia a ajudar? Existe conciliação como olho no olho? Ou se é um pouco prejudicado? E se é uma tendência que veio para ficar? Se realmente assim agiliza a vida de todo mundo, né? Todas as partes, tem gente que não tem aquela afinidade com a tecnologia, mas é algo que veio para ficar. Qual é a sua opinião sobre a tecnologia em meio às audiências? Na verdade, a Justiça do Trabalho ela também já tem um histórico de um trabalho aliado à tecnologia. Foi uma das primeiras, uma das pioneiras no processo eletrônico, já bem antes da pandemia, né? Acabou o processo de papel já há muito tempo.
em todo o país, tá? E aqui no Ceará nós também temos pioneirismo nessa área. E eu tenho sempre dito que a pandemia ela acabou antecipando um processo que já vinha. Não dá para dizer também que acabou a audiência presencial, é muito importante esse controle do juiz, do ambiente da audiência, a participação, a solenidade, as formalidades, elas são importantes, mas a audiência remota, a audiência telepresencial, ela veio como um instrumento claramente de amplificação e de desburocratização do acesso à justiça. Disso eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigada. Fica aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês, pelo direito de ir e vir, pela conciliação, que é o que a gente torce, sempre pela paz. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência, pela sua participação. Lembrando do nosso horário, todo domingo às 19h30 aqui na sua TV Diário, e a nossa reexibição todas as terças-feiras, gente, às 21h30, aqui na sua TV Diário. I won't cry, no. I won't shed a tear, just as long as you still stand by me.